Oiê, passando rapidinho pra avisar que esse episódio é uma reprise. Mas é um dos meus episódios preferidos pra vocês também descansarem e se divertirem com a gente nesse fim de ano. Enquanto isso, o nosso amado Rapidinhas segue normal, cheio de histórias inéditas, tá? É isso, bom fim de ano pra todo mundo. É nóia minha. Oi, tem alguém aqui? Esse queijo tem esse cheiro ou ele tá podre? E se eu fosse a Camila com K? Será que o Arthur sabe que eu minto? Gente, karma existe? Ai, tô noiada. Oi, meu nome é Camila Frender, sou podcaster, escritora e roteirista. E esse é o meu podcast É Nóia Minha? Sempre acompanhada, eu debato as minhas paranoias, que eu já sei que são as mesmas que as suas. São, né? Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Mais um é noia minha. E aí, noiers? Como é que vocês estão? Vocês estão aí? Mas assim, vocês estão exatamente onde vocês queriam estar, fazendo o que vocês queriam fazer? De corpo inteiro, com a cabeça aí no momento. É que às vezes é possível que a gente queira muito fazer uma coisa. Tipo uma viagem. E quando a gente chega lá, a cabeça não tá ali, a cabeça tá longe. Em outro lugar, querendo fazer uma outra coisa. É uma sensação estranha, é quase como se a vontade de fazer aquilo que você se propôs a fazer tivesse passado. Mas na real, ela não passou totalmente. Tá difícil de entender? Mas você vai entender direitinho com a ajuda dos meus convidados. O nome do episódio é Eu Não Tô Quando Eu Tô. E ele apareceu aqui de uma noia que ela me trouxe. A influencer e produtora de conteúdo Krishna. Oi, Krishna, tudo bom, amiga? Oi, Noyers! Muito bom estar aqui com vocês de novo, mas será que eu tô mesmo aqui? Ou será que talvez enquanto você tava falando, eu já tava pensando no que eu ia falar agora? E pra ajudar a gente, eu trouxe aqui um especialista nas loucurinhas que passam pela nossa cabeça. Porque quem tá aqui com a gente é o filósofo, escritor e apresentador Leandro Carnal. Bem-vindo, Leandro! Obrigado. Não sei se eu sou um especialista em cabeça, mas sou um especialista em passado e será um prazer participar. Muito bom. Krishna, você quer desenvolver melhor essa noia que você desenvolveu no Instagram pra todo mundo ficar ali na mesma página? Todo mundo tem a mesma noia? Cara, é um sentimento que eu tenho, que eu comecei a reparar, assim, que é que eu sempre sinto que eu devia estar fazendo outra coisa. Não importa o que eu esteja fazendo. Tipo, se é um dia que é de descansar, eu fico pensando, ai, mas será que eu tinha que sair? Será que eu tinha que ir trabalhar? Se é um dia de trabalhar, eu fico, nossa, mas eu queria sair hoje. Se eu tô fazendo uma comida, eu penso, eu deveria pedir. Se eu peço, eu fico, meu Deus, por que eu não comprei a comida? E aí eu tô sempre nessa, assim, parece que eu tô sempre no momento à frente. Eu nunca tô ali aproveitando, de fato, o que eu precisava aproveitar. É sempre como se eu tivesse, sei lá, vivendo em outra hora. Tá, eu vi, a Krishna gravou um vídeo falando sobre isso. E aí eu senti, assim, a noia entrando muito pesada em mim. E aí muitas questões me ocorreram a partir dessa noia. O que me ocorreu é, será que a gente nunca tá satisfeito com nada? É a primeira coisa. O que vocês acham? Eu acho que vocês estão trazendo muitas coisas ao mesmo tempo, é um grande mar de noias. Em primeiro lugar, pela sua descrição da Krishna, é excesso de ansiedade. Não sei nem isso se é exatamente uma noia, mas é a ansiedade. O excesso de ansiedade é trabalhado, inclusive, na filosofia clássica dos estoicos, dizendo que é excesso de futuro. Excesso de futuro causa ansiedade, excesso de passado causa remorso. Então pode ser o típico pensamento estratégico, que é bom. Afinal, para ser um bom motorista, eu tenho que imaginar o que vai ocorrer depois daquela esquina ou depois daquele farol, mas quando ele domina o presente, impede que eu tenha foco, que é a segunda questão que roçou aí. Falta de foco não é excesso de futuro, pode ser simplesmente um mau treinamento cerebral, fruto inclusive da internet e de redes sociais.
E por fim, você trouxe uma outra coisa, Camila. Insatisfação também não é excesso de ansiedade e não é falta de foco. Eu posso estar perfeitamente focado lavando o chão da minha casa, 100% ali, e estar infeliz com a tarefa. Então são três coisas completamente diferentes, né? Uma é insatisfação com suas ações, metas ou a vida que você leva, que pode ou não ter falta de foco. A outra é falta de foco, algo que foi agravado do ponto de vista neural pelas redes sociais. Hoje os jovens têm menos foco do que há 30 anos. E, por fim, ansiedade, que pode levar, inclusive, a casos graves de incapacidade de sair de casa, a gente chama isso de agorafobia, incapacidade de ir até a rua, de andar na rua, medo de lugares abertos ou de multidões, mas às vezes em casos graves é a mais incapacitante de todas as questões psíquicas, né? Porque você não consegue mais sair de casa. Você nem é um clássico noiado que pode andar na rua, você nem consegue mais isso. Então, essas são três questões distintas. É importante saber o que nós estamos discutindo. Ansiedade, infelicidade ou incapacidade de juntar o aqui e agora, a gente chama em filosofia Ich et Nunc, o aqui e agora, o here and now, que é uma característica de uma cultura anterior, estar inteiramente naquele momento, nesse sentimento oceânico, como diz Freud, de estar diluído naquele momento. E aí, Krishna, onde é que você se encaixa? Então, ele foi falando, eu fui marcando como um bingo, achando que eu tô em todas. Mas acho que essa do aqui e agora é a mais importante. Só que eu não sei, gente, eu tô pensando em sair do podcast, que até agora eu já vou ter que aumentar minha terapia pra 2 vezes na semana. Se ele falar mais coisas, eu não sei quantas vezes eu vou ter que fazer, porque eu já tô aqui extremamente mais noiada do que eu tava 5 minutos atrás. Mas acho que essa coisa do juntar o aqui e agora é importante, é isso. Eu me sinto meio dissociada, assim, às vezes, e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu percebo hoje em dia que eu presto muito mais atenção no que uma pessoa tá falando comigo se eu tô jogando joguinho de celular ao mesmo tempo. Jura? É uma coisa que eu faço total, ver filme. E eu tô lá, assim, porque eu sinto que é o momento que eu consigo desligar meu cérebro, que ele não tá desligado, ele tá fazendo outra tarefa, mas me faz concentrar melhor numa coisa que eu tô fazendo naquele momento, assim. E isso da eficiência de estar pensando, é outra coisa que eu reparei junto com isso, é que eu tenho o cérebro treinado pra querer fazer tudo com a máxima eficiência. Do tipo, eu conto quanto tempo eu demoro pra atravessar a rua pra saber se quando o sinal começar a piscar, eu vou conseguir ou não atravessar o sinal que eu atravesso todo dia. Teve um dia que eu tava com meu namorado e eu saí correndo pra entrar no metrô e ele quase ficou preso na porta. E a gente não tava atrasado, nada. Só porque, na minha opinião, eu precisava entrar naquele metrô. Não podia esperar mais 3 minutos. E ele virou pra mim muito sério, pegou na minha mão e falou: amor, você sabe que você não precisa fazer tudo com a máxima eficiência? E eu fiquei tipo, não, eu não sabia. Até agora eu nunca soube. Se eu tô com 3 pessoas, tô numa caixa de supermercado, cada um vai entrar numa fila. Eu não quero saber se a gente poderia ter uma boa conversa aqui. Eu quero que cada um vá pra gente ir na que vai mais rápido. Eu tenho um objetivo e eu faço o que eu preciso pra chegar nele. Do tipo, vamos aproveitar a viagem. Não, eu quero aproveitar o final. Do tipo, não é o caminho que é importante. E aí eu tô nessa, assim. Tudo agilizado e no depois e na eficiência. Agora você trouxe uma quarta questão, completamente diferente das anteriores. Essa questão eu vou chamar ser paulista. Essa é uma psicose muito específica que pode se transformar em uma neurose. O Macaco Simão, em uma frase muito feliz, diz que os paulistas tiram férias para estressar o Brasil. Ou seja, saem de São Paulo para chegar lá em Itacaré, na Bahia, e dizer, se fosse São Paulo, já estava resolvido. Ser paulista não é ser nascido em São Paulo, porque eu sou gaúcho e sou completamente paulista. E Krishna é carioca. É um estado de espírito. Esse é um estado de espírito. Então, ser paulista é supor que eu sou mais eficaz se eu dominar as variáveis. Então, vamos por partes. O cérebro humano não é capaz de focar 2 coisas ao mesmo tempo. Nós somos incapazes cerebralmente de focar 2 coisas. Mas nós podemos, em particular as mulheres, por uma série de motivos, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que o custo disso vai ser você estar exausta. Então, sua andada de metrô com o namorado vai consumir o dobro de energia, porque você está andando numa velocidade excessiva e prestes a notar coisas à frente. Isso vai lhe tornar mais rápida, mas não necessariamente mais eficaz. Pelo contrário, a máxima eficácia seria você pensar
Eu estou atrasado? Se eu estou atrasado, há um problema que pode estar ao meu alcance ou não resolver. Se eu não estou atrasado, correr vira um condicionamento. Aquilo estudado por Pavlov, por Skinner, vira um condicionamento. E esse condicionamento vai fazer você ficar exausta, porque você acha que tudo tem que ser feito numa linha de produção como Chaplin filmou em tempos modernos, quando você não sabe mais de onde veio aquilo que está fazendo nem para onde vai. Quando chega nesse momento, eu recomendaria, puxe o freio de mão, faça meditação, introduza chás relaxantes e pense uma tarefa de cada vez. Agora minha tarefa é entrar nesse metrô com a máxima segurança possível, porque ao correr para o metrô, não apenas você pode ficar presa na porta, como você pode ficar com o pé preso no vão, porque seu cérebro não vai conseguir correr e ver os perigos dessa corrida. De novo, não é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas você pode fazer sem foco. Você pode assobiar, jogar o seu joguinho e olhar um filme. Verdade. Você não vai fazer bem nenhuma das três coisas e ao final estará mais exausto do que jamais esteve. Este é um defeito do mundo contemporâneo, de pessoas que andam olhando o celular, facilitando a tarefa do estresse e dos ladrões. Maravilhoso. A Cristina foi falando, eu acho que eu tô na fila aqui pra talvez trazer uma quinta coisa, que não é nenhuma dessas. Mas eu também me enquadro, e eu falo muito isso na terapia, nessa coisa de que tudo na minha vida parece que precisa tá perfeito. Assim, é uma obrigação de uma excelência insuportável e impossível de atender. E na minha terapia, isso vai muito para um lugar de querer ser tão boa dona de casa como minha mãe era e tão boa profissional quanto meu pai era. Então, eu junto as duas funções, né, de duas pessoas em mim. E eu já vi, assim como o seu namorado falou, você não precisa sair correndo. Eu já vi o meu marido falando assim, tudo bem faltar pasta de dente. Porque ele me vê, às vezes, enlouquecendo, porque eu fiz tudo e chega à noite eu falo, ai, eu não comprei a pasta de dente, como se fosse, assim, uma falha imensa, sabe? A casa não roda sem a pasta de dente, assim. Então, é um exagero da excelência. E aí, uma outra coisa que eu tenho, eu acho que é uma brincadeira que eu tenho desde muito criança, que é uma relação muito forte com o imaginário, assim, com o platônico. Então, eu penso assim, vou tirar férias na Bahia. Eu idealizo tanto aquelas férias que a hora que eu chego e, sei lá, não tá parecido com o que eu idealizei, parece que não tá legal. Parece que… Isso rola também pra conhecer pessoas, assim, na época que eu tô solteira. E aí, um cara começa a me mandar mensagem. Eu crio ele na minha cabeça tão impecavelmente que quando eu vou conhecer, ele não serve. Então, eu acho que isso é uma quinta coisa, né? Porque parece que eu tô a fim de viajar, mas eu chego na viagem, ela não é tão boa quanto eu imaginei. Tô a fim de conhecer uma pessoa, e aí quando eu finalmente conheço, ele era muito melhor só na minha cabeça. Aí eu vou pra aquele lugar que você falou que é… então é melhor eu nem viajar. Eu acho que você introduziu uma quinta e uma sexta. Eu acho que a quinta é a relação com uma memória de superego de pais. Uhum. Não importa quais pais você teve ou tem, importa que pais o seu cérebro inventou para atender. Importa a memória que você inventou, porque nem sua mãe era dona de casa perfeita, ela também esquecia coisas, nem seu pai era o profissional, ainda entendendo que a dona de casa seja uma profissional também, nem seu pai também era um profissional perfeito. Então você fez um mecanismo interno de atender a uma memória infantil. O Winnicott diz que quando um paciente vai para terapia, é sempre a criança que comparece ao divã. É sempre a criança. Não importa que você tenha 30 ou 100 anos. É sempre a criança que comparece. Em algum momento você quis agradar seus pais que viam valor na eficácia e nisso. Mas também mostra uma fragilidade. Eu não posso ser cobrada. Se eu for cobrada, eu desmonto. Se eu for cobrada, isso me desestrutura por completo. E a segunda questão completamente diferente é a criação de expectativa como um mecanismo de destruição do prazer. O seu problema é com o prazer.
o prazer lúdico da viagem e o prazer sexual do encontro. Ao criar esse modelo, se eu fosse seu terapeuta, eu não sou nem da área, mas ao criar esse modelo de que vai ser o homem perfeito, em primeiro lugar, se for o homem perfeito, ele não vai lhe querer. Porque você e eu não somos perfeitos. Então, se for o homem perfeito, ele não vai lhe desejar. Porque um homem perfeito deseja mulheres perfeitas e nenhuma mulher real é perfeita e nenhum homem real é perfeito. Depois, a viagem vai ser. É bom você pensar em seguro-saúde, é bom você pensar em passagens com antecedência, é bom você fazer tudo isso. Mas como um mecanismo para poder fruir o momento que vai ter perrengues, que vai ter imperfeições. Se você não consegue incorporar o perrengue, existe um mecanismo bloqueador do prazer, seja ele sexual do encontro, seja ele lúdico, de relaxamento. Então, o que eu diria que você precisa é aprender a se entregar a um momento e parar de querer agradar pai e mãe imaginários. Por mais que eles existam, a consciência psicanalítica vai lhe dizer o seguinte: eles existem, eles estão lá, tudo bem. Mas eles são uma invenção minha, de uma menina assustada de 6 anos. Eu já cresci, eu não preciso mais. Não é que eles vão lhe abandonar, todos os seus fantasmas vão lhe acompanhar até o túmulo. Mas quando você tem consciência psicanalítica, você vai dizer, isto é uma demanda de um pai imaginário que nunca existiu. E o pior, para encerrar essa sessão rápida de terapia, é que esse pai e essa mãe imaginários iriam impedir você de se relacionar com seu verdadeiro pai e mãe, que eram falhos, como todos os pais e mães. E aí você reproduz na geração seguinte um dano que você construiu imaginariamente, que para ser amado tem que ser perfeito. Você é amada pelo seu marido com todos os seus problemas. Você não é amada apesar deles. Né? Então você é amado e, pelo contrário, arranhões na ordem, como esquecer a pasta de dente, arranhões na ordem vão fazer você ser mais amada, porque não dá para amar alguém perfeito. Não dá para amar alguém sem falhas, que essa pessoa é insuportável. Tem mais gente pensando em demônio do que os anjos, porque os anjos são mais humanos, eles odeiam, eles têm inveja. Tem mais gente exorcizando demônios nas igrejas do que adorando anjos. Os anjos são insuportáveis, não? Sim. Porque gente perfeita é intragável, é insuportável. É aquela casa que você não pode sentar, porque ela está tão limpa que parece uma UTI. Então você senta tímido, apertado, você não sabe onde se colocar, que qualquer coisa que você mexer faz. Bom, eu gosto de limpeza, mas tudo isto é ferramenta e não objetivo. Você não existe para pasta de dente. Você existe para fazer estoque para não ficar sem, mas não importa o sistema. Você vai falhar, até porque ninguém é imortal, onisciente e onipotente. Você vai falhar sempre, como eu falho com frequência. Cara, eu amo que a gente tá trazendo a noia criança, a noia do ensino fundamental, e o Carnal tá dando mestrado, doutorado e bibliografia pras noias, assim. Quando sair daqui, eu vou procurar todos esses autores pra entender. E nesse link de terapia, eu tive isso, assim, no ano passado eu tive um episódio depressivo e eu ia na análise e ela falava assim, você se cobra demais e tal. E eu ficava, cara, claro que eu não me cobro demais. Eu acho tão cafona ser uma pessoa que se cobra demais. É tão, tipo assim, anos 2000. Ai, nossa, se cobra demais. Eu ficava, cara, não me cobro demais. Até que um dia, assim, depois que eu aumentei a terapia pra 2 vezes na semana, eu ficava vindo lá, ela falava todo dia. Aí eu, caramba, eu me cobro demais. Só que, assim, é muito difícil ter essa consciência que, na minha opinião, eu tava me cobrando o mínimo. E a gente vive, né, com essa cobrança do fazer, do não fazer, do tipo, por exemplo, essa questão de não viver no presente tava me deixando maluca. Eu ficava assim, eu preciso viver no presente. E eu, gente, mas não é me cobrando mais de viver no presente que eu vou viver no presente. Então, assim, eu tô conseguindo aprender melhor a dar uma relaxada. E tipo, tá, se eu não consigo viver no presente agora, tudo bem, vamos esperar, não vamos botar muita pressão também no viver no presente. E tem um outro lado também, que foi até dessa semana na terapia, que minha analista acabou comigo. Porque eu andei vendo uns filmes, A Múmia, Gladiador, eu fiquei, caramba, eu quero ser uma exploradora, eu quero ser uma mercenária. E aí meu namorado me contou uma coisa que chama Legião Estrangeira, que você pode se alistar num exército mercenário. E eu falei, eu quero ser uma mercenária, não sei o quê. E aí minha analista virou e falou, interessante que você, uma pessoa com tantos dilemas éticos, queira realizar suas fantasias assim, dessa maneira, através dessas atividades sem ética. E eu fiquei assim, meu Deus! Eu estava só brincando, mas sim,
Porque essa questão do superego eu também tenho. Eu até falei, qual que é o meu problema? Excesso de superego? Eu fico julgando tudo, eu fico me julgando o tempo todo. E talvez, mas eu preciso, Karnal, que você ensine a gente como condicionar a não ser mais assim. Os nossos devaneios, Krishna, e nossas brincadeiras, como que é Freud, eles revelam que nós não podemos dizer sério. O seu devaneio de servir na legião estrangeira, um exército colonial de opressão da população da Argélia, onde grandes torturadores fizeram carreira, inclusive para a Guerra Civil Espanhola, um dos inspiradores de Franco se inspirou na legião estrangeira, é que você não está pensando em ir para a Argélia. Você está pensando em um lugar onde você possa se libertar, inclusive de você mesmo e de limites morais. Então, tanto faz, tanto faz. Esse é um mito que aparece de várias formas para as pessoas que querem dinheiro. Elas não querem exatamente dinheiro. Essas pessoas querem fazer qualquer coisa que lhe dê na cabeça, porque elas se esquecem que há duas maneiras de ser preso. Uma é estar em uma cadeia e a outra é achar que você tem que fazer o que você deseja, que é a forma mais sofisticada de prisão. Kant advertiu que a verdadeira liberdade está em fazer o que você não quer. A criança e os animais só comem o que querem. O adulto, por ser livre e ter chance de escolha, ele come o que precisa. Eu não como agrião porque eu gosto de agrião. Eu só gosto de bacon, eu só gosto de pão, eu só gosto de coisas que engordam, eu só gosto de doce. Mas eu como o agrião e a salada porque eu preciso. É aqui que eu me torno livre. Então não é na legião estrangeira que você será livre. Lá você será só uma assassina amando da metrópole. Você será livre, inclusive num escritório, trancada em uma grande avenida de uma cidade. Mas o grande dilema do aqui e agora é que ele hoje é um desafio não acessar o celular. A pessoa entra no elevador e para que ela não entre e caia no buraco do poço, tem uma placa dizendo verifique se o mesmo está ali. Só que hoje não vem mais nem o elevador, nem o poço, nem a placa, porque ela entra com o celular na mão, ela vai cair no poço mandando mensagens, fui, kkkk. Ela não vai nem perceber que está caindo. Eu acho que nós estamos arriscando a vida no trânsito e na rua, porque nós não conseguimos mais focar. Então, o que vocês trouxeram de uma só vez? Ansiedade, vocês trouxeram pensamento estratégico como ruim, inclusive por excesso, vocês trouxeram idealização, vocês trouxeram cobrança psicanalítica por um superego infantil. Todas essas coisas são humanas. Então, se eu me dou conta disso, aqui budistas, estoicos e autoajuda concordam. Os três rios se encontram, né? Budistas insistem que o presente é o único lugar da ação. E por isso, na língua portuguesa, é sinônimo presente no tempo e presente como algo que eu ganho de precioso e bom. Aqui, budistas e estoicos insistem, excesso de passado e de futuro são coisas ruins. Eu preciso focar onde eu estou. Então, se eu vou ler, e eu me disponho a ler um conto da Clarice Lispector, que pode ser lido de uma sentada só, eu vou desligar o celular, não deixá-lo do lado. Eu vou desligar, eu vou afastá-lo, vou pegar a minha água, o meu chá, o que eu uso para acompanhar a leitura e só saio daqui ao final desse conto. Como você não é médica plantonista, há uma chance de não haver uma emergência internacional que demande sua ação. Então você vai ler o conto e seu cérebro, que não está acostumado com isso, vai tentar sabotar a tarefa. Os budistas falam muito das armadilhas do desejo permanente do cérebro. Ele sempre quer alguma coisa a mais, uma coisa diferente, porque ele não gosta da consciência nem do foco. Então eu vou treinar. Eu posso ficar 10 minutos lendo? Se você pode, você já é um ninja categoria Platinum. 10 minutos lendo hoje já está muito acima da média. Consegui 10, vou tentar 15. Vai para a cama dormir. Durma. Afaste-se. Se o celular é a última coisa que você vê ao dormir e a primeira que vê ao acordar, tem um equívoco estrutural no seu sono. E aquela luz ou as notificações vão perturbar seu sono. Você vai ter a apneia do sono, que no mínimo vai lhe deixar cansado e no máximo vai provocar problemas cardíacos, que é um efeito da apneia do sono. Tomou um chazinho relaxante, erva doce, camomila, etc.
deixou o celular sem notificação, virado para baixo, e leu algo para relaxar, você está induzindo a tarefa de estar ali para dormir. E ao acordar, esteja ali. É uma tarefa de desintoxicação tecnológica e psicanalítica que precisa ser feita e precisa ser repetida, precisa virar hábito, e hábitos implicam meses de treinamento. É nóia minha. Eu tô nessa noia do celular faz um tempo já, bem pesada. Tanto é que no final agora do ano, em comecinho de novembro, eu lancei um jornal impresso. Eu tenho uma newsletter que chama Associação do Sem Carisma, que ela é um e-mail, né? Só que eu queria falar mal de celular, e eu não podia falar mal de celular no celular, né? As pessoas iam ficar lendo eu falando mal de celular no celular. Então eu fui lá, consegui uns patrocinadores que nem cobriram o valor da newsletter, mas investi e falei, eu preciso lançar um jornal que as pessoas vão receber em casa pra eu poder falar mal de celular. Porque o que eu comecei a perceber foi um emburrecimento meu, assim, uma dificuldade imensa de concentrar. Eu sempre escrevi livros, agora eu tô escrevendo livros infantis. E eu comecei a comparar o tempo que eu demorava para escrever um livro e o tempo que eu demoro hoje em dia. O tempo que eu demorava para ler um livro e o tempo que eu demoro hoje em dia. E comecei a olhar o quanto tempo eu passava no celular. Chamei aqui pro episódio psicólogo, neuro e comecei a debater isso com eles, porque não é possível que a minha distração fosse só um sintoma da Covid, sabe? Que daí todo mundo falava, eu tô esquecido, mas foi a Covid. Eu comecei a falar, não, tem que ser uma coisa maior. E aí eu comecei a perceber que eu ficava, 6 horas, 7 horas no celular. E eu trabalho com isso. Mas se eu for pegar o tempo que eu tô trabalhando e o tempo que eu tô só na rede social, é uma desculpa imensa falar que eu trabalho. E aí eu comecei a marcar e virar um exercício de eu diminuir aquela quantidade. E de 6 eu consegui passar para 5 e de 5 agora eu passei para 4. Que é ali ainda uma coisa do… Eu respondo bastante WhatsApp, eu tô dando uma pesquisada no que as outras páginas estão falando, eu tô procurando um convidado e tal. Mas mesmo assim… é um exagero, é um abuso, é uma loucura, assim. E aí, me criam várias outras noias, né? A gente é mais ansioso, que tem essa relação de nunca… tá sempre pensando no próximo passo, por conta de excesso de estímulo que a gente tem no celular. A gente acompanha tanto a vida dos outros, que a gente não sabe mais o que a gente quer. De tanto que a gente fica olhando o que os outros estão fazendo, talvez a gente ache que a gente também tem que fazer aquilo. Só porque a gente tá olhando. Mas a gente não quer aquilo. E talvez ainda, trazendo aí já, 10ª coisa, porque a gente já virou uma mistura de noias isso aqui. A gente só quer aquilo porque o outro tem. Eu acho que já temos pelo menos de 7 a 10 agora. Ao contrário da média das pessoas, mas isso pode ser apenas um debate, porque não é uma certeza. Eu não sou aquele que demoniza o celular. Eu demonizo o mau uso do celular. O celular é maravilhoso. Eu adoro o celular, adoro a conexão. Eu estou na rua e alguém usa uma palavra que eu não conheço, eu procuro no celular. Eu posso mandar uma mensagem. Aqui em São Paulo existe o hábito de eu dizer, como ontem fui visitar o estúdio de pintura de um amigo, estou chegando, e quando eu chego à porta da casa, cheguei, e assim as pessoas se planejam. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tive uma dúvida durante uma conversa sobre um determinado quadro de Picasso, que era o tema da conversa, e fui procurar no celular. Não é o problema. O problema é o vício de não foco que vai dando dopamina por fazer o dedo assim. Você vai passando de um vídeo para outro sem ter visto nenhum. E aí eu invoco alguém melhor do que eu nesse campo, o Contado Caligares, que foi meu terapeuta, que dizia que a nossa era não é de narcisistas, no sentido de que a nossa era, eu quero expor minha vida para todo mundo. A minha era é narcisista porque eu não tenho certeza da validade da minha vida, então eu quero o aval dos outros. O narcisismo não é eu me impor aos outros, mas querer que os outros aprovem se a minha vida é válida. Então, neste caso, não é o problema de estar no celular, mas a falta de consciência de ficar passando videozinhos, ficar vendo musiquinhas engraçadas e, pior, enviando para as pessoas. Vi isso e aí eu envio para as pessoas.
A pessoa não quer, tem excesso. Mas vai criando um vício que você fotografa a sua comida. Nós estamos na beira do delírio absoluto, né? O delírio de fotografar a comida e mandar para todo mundo. Tô comendo, kkkk. Levantei, tô aqui na rua. Então, ao invés de fazer isso, está na hora de usar o celular como uma ferramenta. E não como algo, por exemplo, precisa ser respondido. Eu não preciso comunicar tudo, eu não preciso fotografar tudo, eu não preciso filmar tudo. Se você trabalha com celular, como eu trabalho muitas vezes, então faça disso uma ferramenta. Não tem sentido bater no prego com a mão se você tem um martelo. Não tem sentido eu pegar um ônibus, atravessar a cidade, ir na biblioteca e ler num livro o que eu posso ler no mesmo livro que está escaneado numa biblioteca pública no celular. Eu posso fazer minha vida mais fácil com o celular. Mas aí a questão é que o celular só atendeu a uma questão muito estrutural para todos nós. Ele atendeu a falta de vontade de estar envolvido, o horror, que a gente usa a expressão FOMO, esse medo de estar por fora, o FOMO, mas na verdade talvez o horror maior seja o medo de pertencer de fato a um grupo que implica responsabilidades. E qualquer responsabilidade, qualquer regra, qualquer norma, você tem que comer com a sua família no Natal, parece uma coisa insuportável. Pelo amor de Deus, eu detesto o Natal, eu detesto minha família, eu detesto que, na verdade, você não quer pertencer a lugar nenhum. Você vai a roubadas, a programas horrorosos, você vai a baladas medonhas, mas o Natal em família, isso não pode. Você tem medo de pertencer a um lugar que você não tenha controle. Eu acho que são essas questões complicadas para serem discutidas, ao nosso horror a ligações orgânicas, a poucas amizades de verdade, a relações de olho no olho. Se você não desliga o celular quando está com seu melhor amigo, você não tem um melhor amigo. Você continua só tendo relação com o celular. Se você fica mandando mensagem quando está com seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, você não tem uma melhor amiga. Você só tem o seu celular. Então é isso que tem que ser inteiramente revisto. Não é possível levar celular para uma refeição em família. Não é possível comer com a avó, com a mãe, olhando mensagem, que vai me pensar, você está aí, estou aqui, kkkk, lol, olha um desenhozinho. Não é possível substituir a vida familiar por idiotice. Ah, mas eu não gosto da minha família, então não vá comer com a sua família. Não vá, não tem problema. Não, nem sempre a família é o que eu quero, mas eu não estou defendendo aqui a família exatamente, mas é estar onde eu estou. E aí você está comigo aqui, hipoteticamente, mandando mensagem para outra pessoa, estou com o carnal, kkk, e quando encontrar a mim, vai mandar mensagem para aquela outra pessoa, quando encontrar aquela outra pessoa, vai mandar mensagem a mim para nunca estar naquele momento. Nunca estar naquele momento. E este talvez seja o nosso drama. Eu não sei se alguém gravou e botou pássaros, mas está muito bonito. É, aqui em casa. Na casa da Krishna, né, amiga? É, eles moram aqui em cima do ar-condicionado, é uma coisa. Agora, é muito doido como essa coisa de ficar enviando meme pro outro, as pessoas interpretam como demonstração de afeto. Totalmente. Eu vi uma coisa esses dias, que era uma pessoa falando assim, eu me perdi tanto no personagem de ser uma amiga de baixa manutenção, que eu acho que eu acabei ficando sem amigo nenhum. Que agora a gente tem isso, tipo, todo mundo tá cansado, todo mundo tá ocupado, eu te mando um meme. Mas isso é o suficiente pra manter as relações, as amizades? Em certo nível, beleza, tá todo mundo cansado e ocupado, mas me atravessou muito isso que o Karnal falou, do tipo, a gente precisa ter responsabilidade. Quando ele falou, eu falei, meu Deus, isso é comigo, totalmente. Porque é isso, eu me engajo nas coisas até certo ponto, mas quando chega no momento onde é de fato de se comprometer, eu dou pra trás e eu vejo que isso de fato é um comportamento que muita gente tem. Outra coisa que me pega muito assim do celular é o ser humano foi feito pra ter acesso ao que tanta gente pensa. Porque assim, é uma coisa de tipo 20 anos atrás que o celular se popularizou. Antes disso a gente falava com as pessoas, da ligação era caríssima, você falava com seus amigos quando você via ele pessoalmente e de vez em quando a opinião você lia num jornal. Agora literalmente você abre um TikTok, é como você achar qualquer pessoa que tá passando na rua, na praça. Sim. Te parar e ter acesso ali a você e falar. E eu penso, cara, não é possível. Eu tenho muita dificuldade de responder no WhatsApp.
Assim, trabalho eu respondo na hora, pode falar comigo. Mas meus amigos, eu não gosto de responder. Acho que pelo celular tá tão associado com o trabalho. E no outro sentido também eu pensei, gente, o WhatsApp é uma parada que não tem 15 anos. Antes as pessoas, elas não falavam tanto com você, elas não falavam. A gente é uma das primeiras gerações que tá tendo esse acesso irrestrito ao celular. Tem gente que diz que o celular vai ser tipo cigarro daqui a 50 anos. O pessoal vai falar, gente, mas fumava no avião, fumava no bar, e vai ser tipo, nossa, você ia jantar com a sua avó e mexia no celular. A gente tá uma geração beta, né, testando isso. Primeira galera que tem acesso ao celular. Eu realmente acho cruel que a gente esteja vivendo isso, e eu acho que a gente vai avançar muito nesse sentido. A gente precisa, porque senão nosso cérebro vai derreter. Nossa, me pegou demais. Adorei esse otimismo da Krishna, porque ela está pressupondo que daqui a alguns anos nós trataremos o celular como uma dependência físico-química e como tal nós vamos ter fazendas de desintoxicação. Juro que eu acho. Grupos de celulares anônimos. Este celular, se ele for tratado como uma dependência, será muito bom. Será muito bom. Mas por que deixar chegar a você virar um zumbi na Cracolândia e não reagir antes? Por que não reagir antes? Por que esperar se instalar? De novo, celular não é um problema. Como a dinamite é um mecanismo para explorar melhor minas sem muito sacrifício humano, mas pode ser usado num atentado. Quer dizer, por que utilizar tanto o celular e não fazer do celular um instrumento? Por que não viver a festa e ficar fazendo vídeos? Eu não aguento mais amigos que vão jantar comigo e fazem vídeo durante o jantar. Eu já estou selecionando os amigos por isto, né? Não precisa, você não vive aquele momento, né? Então eu não aguento mais isso. Agora, eu reflito sobre o celular porque eu também acho que eu uso demais. Eu uso muito. Eu uso demais e eu quero usar menos. E não para ler mais, eu leio muito, mas eu quero ler no celular e não ficar passando. Mas essa é a minha dificuldade do celular. Eu preciso ter essa consciência de que eu uso muito e que eu preciso me afastar dele. Porque qualquer tarefa que eu vá fazer no celular, ela vai migrando de uma coisa para outra e aí eu volto naquela tarefa. E aí ela vai migrando de uma coisa para outra e eu volto naquela tarefa. Então, eu já percebi que a minha relação não era nem um pouco saudável. O que a Krishna falou me pegou demais da coisa do WhatsApp, porque o WhatsApp, ele tá muito relacionado ao trabalho pra mim. Então eu tenho o grupo do É Nóia Minha, que a gente discute pauta e datas e problemas técnicos e tal. E aí tem o grupo da newsletter, que também é a mesma coisa, a frequência quando sai, o texto que falta, né? Então, é tudo muito relacionado ao trabalho. A ponto de alguém me mandar, um amigo me mandar o WhatsApp e me gerar uma sensação de mal-estar imediato, só porque o WhatsApp piscou. Então, um amigo de infância pega, mandou, e cá, tudo bem? Eu faço, ai, saco, vou ter que responder. Ele entra no mesmo balaio das 80 coisas de trabalho que eu tô devendo uma atenção. E eu acho isso muito triste. E aí, as pessoas ainda falam, não me liga. Agora tem esse meme, né? A pessoa me liga, eu odeio que a pessoa me ligue, porque se a pessoa me liga, por que ela não mandou pelo WhatsApp? E eu sou o contrário, eu prefiro 1000 vezes ligar. Porque se eu tô te respondendo pelo WhatsApp, eu tô te respondendo no automático e não como uma amiga. E se eu tô te ligando é porque eu quero saber, de verdade. E aí, como é que você tá? Vamos bater um papo? Vamos conversar? Para conduzir a meu encerramento aqui, Camila, eu estou mais radical que você. Eu prefiro que nem liguem, nem mandem, sabe? Eu estou mais radical que você, porque eu vou me encontrar com você se você for um amigo. Naquele momento vai ser uma coisa muito importante, mas se puder, não sem emergências, nem ligue e nem mande o WhatsApp, porque ligar antes era ligar para um telefone fixo. Agora você tem que perguntar antes, essa é uma nova etiqueta, meus amigos mais velhos ignoram, que a pessoa pode estar dirigindo, ela pode estar num cinema, o meu está sempre no mudo, mas eu prefiro que a pessoa saiba que o celular é uma muleta, é uma bengala. Então você vai usar com emergência,
tem um erro de português que eu adoro. Vamos se ver, eu adoro esse erro de português, porque ele introduz uma vontade, sem muito zelo gramatical, vamos se ver. Então, para que nós possamos nos ver, então eu posso usar o celular, eu posso fazer essa... Inclusive, tento que dizer aos jovens, sabem que é possível falar ao celular? Você já sabe que é possível ligar uma pessoa para outra ao celular? E pior, aquela pessoa que você está assim se matando na academia, como eu estava hoje de manhã, e ela faz uma ligação de vídeo. O celular está no bolso. O celular está no bolso, subindo e descendo com os pesos. Ela quer o quê? Que eu passo aqui. Uma ligação de vídeo sem avisar antes é um pecado de etiqueta gravíssimo do século XXI. Então, o que eu estou conclamando às pessoas é: tornem-se donos do seu celular. Não sejam conduzidos por ele. Tomem posse do aparelho. É uma coisa, é uma ferramenta, né? Não comemore você ter tantos amigos em grupos. Reduza a sua participação no grupo. Não dê bom dia. Não dê bom dia nos grupos. Não comunique que você sextou. Não deseje uma boa semana. Não fotografe comida. E, acima de tudo, essa é uma questão minha, não precisa ser sua. Não mande áudio, a não ser que você esteja realmente em coma no hospital, atendendo alguém. Não mande áudio, porque isto é um atraso de... Você é alfabetizado, orgulhe-se disso, escreva. Você foi alfabetizado, nem todo mundo é no Brasil, então eu sou alfabetizado, eu me orgulho e coloco lá o texto para você. E cuide com figurinhas, com stickers, e não peça, mano, esse eu não tenho. Não seja um colecionador de figurinhas. Quer dizer, sejam mais e não pensem tanto na eficácia, mas na qualidade. Em termos de relação, aproveitar o trajeto, porque felicidade não é um destino, é o caminho, não é um pódio, é uma escada. Então, sejam mais naquele momento. Ou você vai ficar uma pessoa esvaziada, anêmica de sentido, mastigada pelo seu horário, e vai ser mais uma pessoa até para rir. Precisa do potássio, até para rir você vai precisar do potássio. Quem entendeu fez um ensino médio forte, quem não entendeu, anota, depois procura no Google a associação de potássio e K. Karnal, eu sei que você defende o celular como ferramenta, isso assim, tá claríssimo e tal, mas a gente pode botar na conta dele, então, essa nossa questão em sempre estar querendo estar em outro lugar e fazer uma outra coisa? É como o celular não tem vontade própria, não te força. É como a pessoa que diz, eu não saio de manhã, não consigo acordar porque o edredom não tem vontade própria. Você sairá da cama quando conseguir, a não ser que você tenha sido picado por uma mosca de 77, tenha sido atacado pela doença do sono. Mas o edredom não tem vontade própria. Os objetos não têm vontade própria. É a nossa relação, né? A decisão é sua. Então, fique com o celular se isso lhe dá garantia de ter uma maior presença com filhos, etc. Mas fique com o celular na mão. Mas não seja coordenado por ele, diga a ele quem manda. E uma coisa muito importante, os médicos em Harvard demonstraram que é possível defecar sem o celular. O intestino não precisa do celular. Pelo contrário, isso vai estimular você a ficar mais tempo no banheiro. E isto vai, inclusive, estar na origem de muitos problemas intestinais e até de hemorroidas. Então, afaste do celular. Você não precisa dele. E sair com o celular na rua falando em São Paulo é lançar em neon o pedido de ser assaltado. Mas com o que não vai acontecer nada, você não tem essa importância toda. E se quiserem me acessar, não se preocupe, você é irrelevante. Não se preocupe com isso, né? Não tenha medo disso. As coisas vão acontecer independente de você estar ou não com o celular, não? É isso que é a grande questão. Maravilhoso. Krishna, quer concluir com alguma coisa? Ao longo do episódio eu fiquei pensando se eu aumentava minha terapia, mas aí primeiro eu ia aumentar pra 2, depois pra 3, mas eu acho que no final o Karnal me curou. Mostrando que, na verdade, como sempre, o problema é a gente mesmo, né? E aí a gente que deu um jeito de lidar com isso, mas sem dúvida ele deu muitas ferramentas hoje pra gente refletir. Sim. E pesquisar, né? Eu quero pesquisar tudo que é autor e coisa. Maravilhoso. Gente, quero agradecer vocês. Vocês querem deixar um último recado? Um @, livro, curso? É hora de divulgar. Quem que quer começar?
Bom, eu acabei de lançar o livro Preconceito, uma história, com o Luiz Estevam, pela Companhia das Letras. Eba. Quem quiser, é um livro inteiro para ler fora do celular. Já fica a dica aí. E você, Krishna? Eu tenho também meu livro, chama Os 10 ou Mais Mandamentos da Solteira. Apesar de eu não ser mais solteira, eu fui por muito tempo. E quem quiser me seguir no Instagram é @Kripshna, Kripshna. É isso aí. Obrigada, gente. Amei, tá? Ó, vocês que ouviram a gente até agora, vai lá comentar no @noiaminha o que vocês acharam do episódio. Se vocês saíram mais noiados, menos noiados. E é isso, vamos tentar ter uma relação um pouquinho mais saudável com o celular, tá? Beijo, tchau, até semana que vem. É Noia Minha é um podcast gravado na Zamundo Studio. O roteiro é meu, a produção é de Bruno Porto e Mari Faria, edição e trilha Zamundo Studio. Até semana que vem.